Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Na edição de hoje, iremos conversar com Paulina Pinsky, que traduziu para o português o romance O Inquisidor, de Katherine Jenkins. Este volume, assim como o romance Portões de Fogo, de Steven Pressfield, são os dois títulos iniciais do selo Marco Polo. Essa nova série, da editora Contexto, que tem por proposta publicar romances históricos. Portum in ultimo da nobis juditio ita hod cundeo parenti principio ed cum eius nato qui es in termino. Muitas vezes, o romance histórico apresenta algumas armadilhas. Paulina, quais os principais desafios que você enfrentou para verter para o português O Inquisidor? Bom, o primeiro é a hierarquia da igreja, porque eu sou judia, eu não entendia nada, eu não sabia o que era monge, frei, padre, quais as diferenças, então eu tive que consultar alguém para entender essa parte que é muito importante, já que se passa num convento e numa cidade super católica e tal. Então esse foi eu acho que foi o principal desafio, essa hierarquia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Paulina, para que os ouvintes tenham uma ideia do romance, você poderia comentar como Katherine Jenkins construiu a sua narrativa? Ela começa contando sobre a cidadezinha francesa onde se passa a trama e vai introduzindo aos poucos os personagens, que são basicamente os padres que habitam um convento na cidade e a população que se espalha um pouco pelos arredores. Tem o senescal, que é o principal representante da cidade, tem o barão, tem... Enfim, na hierarquia da igreja, nós temos basicamente os principais autores lá, são os inquisidores. E a trama justamente trata da Inquisição contra as pessoas que eram hereges na cidade, aqueles que acreditavam em magia negra, que falavam que o porco deles respondia bom dia, umas coisas assim. São pessoas que acreditam em várias coisas que não o catolicismo. E justamente os inquisidores estavam lá para fazer essas pessoas acreditarem, se arrependerem e acreditarem. E os métodos deles são bravos. Quando conheci Padre Augustin, pensei: este homem vive à sombra da morte. Sua aparência pálida e debilitada, como um dos ossos secos da profecia de Ezequiel, a princípio me fez supor isso. Ele era alto e muito magro, com costas curvadas, pele acinzentada, maçãs do rosto cavadas, olhos quase perdidos em órbitas profundas e sombrias, cabelos ralos, dentes cariados, manco. Parecia um esqueleto ambulante, não apenas por sua idade avançada. Cheguei a sentir que a morte o rondava, assaltando-o sem cessar com doenças. Inflamação das articulações, principalmente nas mãos e nos joelhos. Má digestão, pouca visão, intestino constipado, dificuldade para urinar. Só seus ouvidos estavam em ordem.
Ele escutava muito bem. Acredito que seu talento como inquisidor provinha da habilidade de detectar falsidade na voz dos inquiridos. Também estou convencido de que o fato de penitenciar-se nas refeições tenha contribuído para a degradação de seu estômago, que era forçado a digerir comida que o próprio São Domingos teria rejeitado. Alimentos que eu hesitaria em chamar como tal. Paulina, o que você destacaria do padre Augustin? É um personagem muito estranho, muito católico, muito sofrido, que, segundo a autora, ele comia os restos das comidas que sobravam, aquilo que deveria ter ido para os porcos, ele comia, e aí deixava os porcos morrerem de fome, e aí o outro padre diz para ele, olha, não é muito bom deixar os porcos morrerem de fome, porque aí nós não vamos ter o que comer nós. Ele era um inquisidor, assim, super admirado, principalmente pelo personagem principal, que é o outro inquisidor. No fim, temos eu nem sei se eu posso contar o que é, mas há um assassinato no livro. E daí, a partir disso, começa-se a pesquisar e procurar quem pode ter feito aquilo. Onde não há pão no estômago, não há almas, diziam os camponeses. Paulina, as difíceis condições de existência não levavam os camponeses a deixar de acreditar na doutrina da igreja? Eu acredito que sim, normalmente era o que acontecia, porque eles se apegavam, se aferravam a alguma coisa que eles achavam que ia salvá-los, que não fosse a igreja e se confessar e doar dinheiro, principalmente porque a situação era difícil e eles tinham que doar para a igreja, eles reclamavam bastante. Até o inquisidor principal, ele dizia que qualquer ocasião que ele visse pessoas, as pessoas diziam que não tinham o que comer, mas mesmo assim tinham que doar para a igreja. Então, eu acho que acabavam realmente indo para essas crenças fora da igreja. Então, com a morte de seu benfeitor, Grimaud foi buscar ajuda com o padre Augustin. Ele trouxe fragmentos de fofocas para o Santo Ofício, como um gato desgarrado leva ratos mortos para a cozinha. Só que ele era mais rato que gato. E como a maioria das pragas, sempre arranjava um jeito de entrar. Em um fim de tarde, quando retornávamos ao convento para a completa, meu superior me questionou sobre Grimaud. Disse-me que Grimaud havia vindo até ele naquele mesmo dia com uma história de mulheres hereges que viviam em Cacerá. Elas haviam se mudado para o antigo castelo cátaro de lá e não iam à igreja. Você sabe algo sobre essas mulheres? Eu nem sabia da existência de um castelo em Cacerrá. Não há castelo lá. Há uma fórcia, uma fazenda fortificada, que foi confiscada em algum momento no passado, quando seu dono foi condenado por heresia. Acredito que a terra agora pertence à coroa. A última vez que estive em Cacerrá, ninguém vivia na fórcia, que estava bastante destruída. Então, Grimaud estava mentindo? Grimaud sempre mente. Ele anda pelas ruas da Babilônia e chafurda na lama, como se estivesse em um leito de aromas e óleos preciosos. Paulina, o que você destacaria do personagem Grimaud Sobaca?
Ele era uma espécie de pau para toda obra, para as coisas ruins. Sei lá, quebra galho, vai lá e arranca alguma coisa daquele herege, que ele está falando, ouça. Ele meio que circulava pela cidade, pelos arredores, tentando ouvir algo que pudesse trazer para os padres e dedar, vamos dizer. E com isto davam para ele umas migalhas, algum dinheiro, alguma coisa. É um personagem que acho que existe em qualquer sociedade de uma maneira ou de outra. Segundo Bernard de Charaval, estar com uma mulher e não ter relações sexuais com ela não é mais difícil do que ressuscitar os mortos. Paulina, por que a mulher é sempre mais visada nos processos de inquisição? Porque eu acho que eles achavam, na época, que as mulheres eram mais suscetíveis a serem doutrinadas, a irem se dedicar à magia negra, a procurar outras crenças, porque a vida era muito difícil para elas e assim se acreditava na época. E acho que muito depois da Inquisição também, que a mulher foi sempre rebaixada a fazer as coisas simples da casa, enfim, achavam que ela não pensava. Paulina, o que mais chama a sua atenção na atuação do padre Bernard? Para mim, o top do que ele fez foi a Inquisição, quando ele finalmente conseguiu achar a pessoa que ele desconfiava que tinha assassinado o seu superior. Eu acho que foi brilhante a maneira como ele foi levando aquela pessoa sem nenhuma violência, porque ele era contra, se usava violência, se usava uma roda para forçar as pessoas, para matar quase, e ele era totalmente contrário a isso. Então eu achei que essa parte que é bem já no fim do livro é muito bem escrita. E, aliás, eu acho o livro muito bem escrito. Paulina, por que Casterra era uma cidade tão perigosa? Na verdade, eu não sei se ela era perigosa. Era uma cidadezinha, meio ao lado de uma mata, e tinha uma antiga, o que eles chamavam de fórcia, que era uma antiga fortaleza, meio que caindo aos pedaços, que foi ocupada pelas mulheres da história. Na verdade, Cacerra ficava perto de um bosque. Eles diziam que nesse bosque tinha pessoas do mal,
Mas a única coisa que realmente aconteceu lá de ruim, em Cacerá, foi a morte do inquisidor Mor, Agustin. Então, eu não sei se era uma cidade maligna, era uma cidadezinha, como qualquer outra da... Mas quando o Bernard esteve lá, ele veio com uma segurança reforçada, a ponto de espantar as pessoas. Ah, sim, porque já tinha acontecido algo com o inquisidor, com o Agustin. Por isso, quando o Bernard foi, ele teve que se proteger para não acontecer de novo, porque eles não tinham ideia do que realmente tinha acontecido lá. Então, eles precisavam mandar uma escolta. Paulina, o que você destacaria da personagem Juana de Caussade? A Joana de Caussade é, vamos dizer, entre aspas, a atriz principal do esquema. Ela é uma mulher que teve muita vivência, muitos problemas. Ela tem uma filha que tem problemas também, de outra natureza. E ela se uniu a mais duas mulheres e elas todas foram morar nessa fórcia, né? Nessa fortificação que pertenceu no passado à família de uma delas, mas essa família foi considerada herege e mandaram todo mundo embora de lá e ficou essa casa, entre aspas, toda destruída, onde elas acabaram indo morar. Ela tem um papel primordial, mas eu acho que se eu falar, não... o papel dela é tirar, de alguma forma, o Bernard, que é um dos inquisidores, do sério, vamos dizer. Ela consegue se relacionar de uma forma com ele que o faz repensar toda a sua trajetória na igreja. É bom agradecermos ao Senhor, nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira, ao som da lira de 10 cordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Paulina, o que chama a sua atenção das personagens Vitália e Alcaia? Essas mulheres são aquelas com quem Joana e sua filha convivem. A Alcaia, porque ajudou muito a filha da Joana. Ela pegou-a nos braços, ela viu que ela era uma muito sensível e todo mundo achava que ela tinha algum pacto com o diabo, a menina, mas a Joana entendeu que ela tinha problemas e ela dava muito carinho, muito amor para essa menina e ajudou-a a se estabilizar em situações normais. Em situações anormais, essa menina reagia como se ela tivesse um diabo no corpo. A Vitália também foi alguém ajudado pela Alcaia. Elas todas eram muito beatas, mas cada uma teve uma experiência fora da religião católica e acabaram percebendo que elas poderiam estar juntas. E outra coisa, a Alcaia era a única mulher que sabia ler entre todas elas. E isso não era muito bem visto na época, principalmente pela igreja, porque você sabendo ler, você vai ler coisas que contrárias à doutrina católica. Então, uma mulher que lia era meio suspeita. Um dos livros que ela tinha 3 livros, e ela lia e relia para todas essas mulheres e para si própria. Um dos livros dela poderia trazer problemas para ela com os inquisidores. Isso foi alertado a ela pelo padre Augustin e também pelo padre Bernard, que conseguiu fazê-la trocar esse livro por um outro livro e ficou ele com esse livro na cela dele, no quarto dele, no convento.
Vou embora para o Pasarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora. Hoje, na companhia de Paulina Pinsky, que traduziu o romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins. Este livro integra o selo Marco Polo, da editora Contexto. Qui habitat in adjutorio altissi, in protectione Dei celi corporantur, dicet Dominus successor meus estu et refugium meum, Deus meus servabor in eum, quoniam ipse liberavit me delanque offensi, et a verbor asper, scapulis suis ovum pravit tibi, et supernis eius terravi. Paulina, e como você viu a personagem Babilônia? Essa daí era uma moça perturbada. Tinha horas que ela se manifestava como se ela tivesse diabos dentro dela, outras horas ela era meiga e doce e linda, diziam que ela era linda. Ela vem de um casamento, de uma junção, não é um casamento, ela vem de uma junção, de uma ligação entre um homem e uma mulher, proibidos para a época. E a mãe sempre se sentia culpada por isso. Ela achava que talvez mãe, estava sendo castigada pelo fato de ter tido essa filha dessa maneira, fora do casamento. Então arranjaram para ela um casamento e ela casou e todo mundo meio que desconfiava que a filha não era desse marido, mas como o pai dela era rico, o pai da Ju era rico, ficou tudo perdoado. Mas ela se sentia culpada pela filha ser assim. Essa filha trouxe problemas de um lado, alegrias de outro, era problemática. Paulina, você poderia abordar a importância do Padre Paul? O Padre Paul foi a quem o Padre Bernard recorreu para pedir que ajudasse-o a ser perdoado por tudo que foi feito. Ele foi o repositório da carta. Esse livro todo é uma carta que ele escreve, que o Padre Bernard escreve para o Padre Paul, pedindo e se desculpando e pedindo absolvição e contando tudo o que aconteceu. Então, ele, para mim, é o ouvinte passivo, porque a gente também não vê e não lê nenhuma reação que ele tenha tido. As coisas se resolvem de uma maneira inesperada, com bastante suspense, e o Padre Paul, que era quem estava recebendo as cartas e ouvindo tudo o que aconteceu da parte do Padre Bernard, acaba tendo o papel, sim, de receber as cartas. Achei divertido descobrir que meu velho amigo lera o Tratado do Amor Cortês em algum momento de sua vida e até sabia alguns trechos de cor. Eu próprio nunca tinha lido o trabalho. É difícil encontrá-lo entre irmãos dominicanos.
Mas, padre, nunca consultei essa autoridade. Mas há uma canção que ouvi certa vez, como era mesmo? Tudo que o Vênus me manda fazer, faço com ereção, porque nunca no coração do homem ela habita com triste prostração. Contenha-se, Bernardo, você é irreverente. Estamos falando de amor, não de excessos sensuais. Eu sei, eu estou errado. Mas, padre, eu amei mulheres antes e nenhuma nunca banhou meu coração com esplendor divino. Isto foi diferente. Porque a mulher é outra. Padre, o senhor não respeita meu discernimento? E você, não respeita o meu? Bernardo, você veio até mim. Eu dei minha opinião. Se há uma mulher envolvida, você está atraindo perigo. Paulina, e como que se analisa o comportamento do prior? Porque no primeiro momento ele é sempre uma figura assim, extremamente atenciosa com o Bernard. E aos poucos o comportamento dele vai mudando a ponto de haver um rompimento entre eles. Isso mesmo. O que aconteceu foi o fato de o padre Bernard achar que o que ele estava sentindo quando ele se encontrava com Joana, ou ele via Joana, era algo que tinha a ver com Deus. Ele achava, ele se sentia numa outra dimensão, ele via carruagens, ele via coisas bonitas, boas, e ele foi contar isso para o padre Hugh. O padre Hugh era um senhor de uma igreja de uma cidadezinha e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Na verdade, ele entendia. Ele disse para o padre Bernard, isso que você está sentindo, essa descrição de ter visto Deus, de ter feito uma comunhão com Deus, não é exatamente isso que você está dizendo. Você está sentindo uma outra coisa e que você está confundindo. Então, você deveria parar com isso, porque isso vai ser ruim para o seu futuro. E o padre Bernard não concordou com isso daí, e eles romperam, e depois o padre Hugh ainda castigou mais ainda na trajetória final, vamos dizer, né? Você viu o cadáver de Raymond? Você viu que havia sido salgado? Sim. Você se lembra dos barris de salmoura que você trouxe de Casserrat? Meu senhor, eles estão em nossos estábulos, onde os deixou. E eles foram usados ultimamente? Não sei, parece que sim. Meu senhor, parece lógico. Raymond foi o último de nós na sede aquela noite. Por que não pagar para o guarda de plantão matá-lo? Colocar o cadáver nos estábulos? Onde ficaria por algum tempo imperceptível? Houve um longo silêncio. O senescal ficou sentado me observando, seus braços fortes cruzados sobre o peito. Finalmente resmungou. Tomei isso como um sinal de que eu poderia continuar. Meu senhor, o padre Pierre Julien veio até aqui ontem para pedir os registros inquisitoriais que o senhor tinha pegado na casa de Raymond. Sim. Registros que o senhor ainda não tinha consultado? Padre, eu tenho estado muito ocupado. Sim, claro. Mas, quando eu fui olhá-los, tinham sido mutilados. Certos folhos foram removidos. Só que Padre Pierre Julien não me disse nada sobre isso, nada. Quando me contou a respeito dos registros pela primeira vez. Isso não sugere que ele pode ter mutilado os livros e não Raymond? Por que ele acusou Raymond, meu senhor? Ele disse que Raymond estava tentando esconder um antepassados hereges. Padre, perdoe-me, me perdi. Por que você acha que Raymond era inocente?
Por que é tão difícil aceitar a sua culpa? Porque Padre Pierre Julien sequer mencionou os folhos que faltavam quando ele me contou que encontrara os livros. Sim, mas... Tinha que ter sido a primeira coisa a ser dita, meu senhor. Profanar um registro da Inquisição. Ora, esse é um crime tão hediondo quanto matar Padre Augustin. Paulina, o que você destacaria da morte do Raimund Donafus? O corpo dele, inclusive, foi salgado. Ele era o escrivão-mor da igreja onde se fazia a Inquisição, mas ele tinha uma vida dupla ou tripla, pode-se dizer. Ele era casado, tinha filhos, mas ele também recebia mulheres no próprio prédio onde tinham os escritórios, vamos dizer, da Inquisição. E ele jogava com todo mundo, usava, por exemplo, os registros da Inquisição, onde eles anotavam já há séculos tudo, quem era o inquisidor, quem era o que estava sendo inquirido, tudo isso, ele fazia daquilo uma coisa meio pessoal. E ele também descobria passados hereges em várias pessoas da cidade. E ele jogava com isso. Ele era um dedo duro, mas que também se fazia de amigo e dizia: eu posso te salvar de descobrirem o teu passado herege, e ele recebia dinheiro, mais ou menos como a nossa situação atual aí. Para calar a boca das pessoas lá na cidadezinha, ele usava os mesmos métodos. Paulina, existia também uma preocupação de gerar provas contra as pessoas mais ricas da cidade. Afinal, a Inquisição sempre se apropriou dos bens dos hereges. Exatamente, existia sim. Então, eles encontravam, na verdade, alguma coisa que essa pessoa tivesse feito de errado, faziam uma inquisição, aquele interrogatório terrível com tortura e tudo mais, para poder provar que realmente ele tinha feito alguma coisa, e aí davam umas sentenças todas horríveis, na minha opinião, mesmo as que eram mais amenas, vamos dizer. O cara tinha que andar com umas cruzes cor de laranja em cima da roupa durante anos a fio, ou ele tinha que fazer peregrinações para lugares sagrados e trazer provas daquilo. Eram uns castigos assim, fora os que eram mortos mesmo, torturados, colocados para comprar na prisão sem dar comida. Eram terríveis. E com isso, com essas inquisições, eles conseguiam os bens da pessoa e vendiam e usavam para os conventos, enfim. Filii hebdem Domum
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Por que você não alertou o Santo Ofício? Porque eu estava me escondendo. Como poderia dizer qualquer coisa? E se o prefeito diz que sou um herege, está mentindo para salvar sua pele. Ele lhe disse onde me achar? Eu deveria ter... Quê? O que você deveria ter feito? Matado! Ele também? Meu amigo, se você fosse um bom católico, confessaria seus pecados e se arrependeria. Penso que você não acredita em Deus. E sendo um assassino sem Deus, vai sofrer um castigo muito maior do que qualquer um já decretado pelo Santo Ofício. Você será atirado em um lago de fogo por toda a eternidade se não se reconciliar. Pense bem agora. Talvez Raymond tenha lhe contado uma mentira. Talvez tenha dito que Padre Augustin estava visitando mulheres hereges por razões heréticas e por isso merecia morrer. Se ele lhe contou essas coisas, seu crime pode ser entendido e rapidamente perdoado. Finalmente, minhas palavras tiveram um efeito perceptível. Senti que Jordan as estava considerando, examinando-as. Raymond, por acaso lhe disse que Padre Augustin era um inimigo de Deus? Jordan, o que ele lhe disse? Ele me disse que o senhor queria o Padre Augustin morto. Eu? Ele me disse que o senhor odiava o Padre Augustin. Disse-me que o senhor faria com que eu nunca fosse responsabilizado. Padre Bernard é o assassino, não eu! A essa altura eu já havia recuperado minha tranquilidade e ri em voz alta. Jordan, você é um tonto! Se eu tivesse mandado você matar alguém, acha que eu deixaria voltar pra cá? Acha que estaria sentado em minha frente, vivo e bem, me denunciando na frente de testemunhas? Vamos, diga-me o que aconteceu. Você acabou de admitir cumplicidade. Sancte Justine, Paulina, é interessante também o fato de que isso é uma ficção, mas no mesmo ano em que a história é narrada, você tem o surgimento do Jacques Fournier, que é o inquisidor, considerado complacente na época, ele só mandou 5 para a fogueira, mas ele conseguiu, depois de alguns anos, 9 anos depois ele se torna cardeal e mais 7 anos ele se torna o Bento II, Papa. De uma certa forma, não existe um certo relacionamento entre esse fato real e o inquisidor, pegando outros lados da questão, como se o Fourier fosse o lado cruel e o padre Bernard o lado bom, ou pelo menos cruel. Menos ruim. Eu acredito que sim, porque se a gente verificar a biografia da autora, Catherine Jinks, ela estudou história antiga, ela se formou eu não sei, eu li em algum lugar, ela tem uma formação super boa em história antiga, medieval. Então, eu acho que ela realmente aproveitou-se das pessoas reais sobre as quais ela leu e ela, a partir disso, formou os seus inquisidores e alguns dos padres da igreja, que eu acho que é normal isso, né? Você estuda uma coisa e é interessante. Como é que você viu a figura do Jordan? Em francês é Jordan Sicre, né? Jordan Sicre, ele, o que ele era? Ele era um cavalariço do barão principal da história.
mas ele acabou sendo envolvido pelo Raymond com gorjeta aqui, outra gorjeta ali, um favorzinho aqui, outro favorzinho ali. Acabou se tornando importante na história. Eu não gostaria de dizer. Ele era uma pessoa que recebia por trabalhos prestados, como esses nossos personagens atuais, tipo Loures, que vai lá e carrega a mala de dinheiro. Ele fazia os trabalhos sujos para, não o inquisidor, mas para o escrivão que tinha más intenções na história. Santo Agostinho falou sobre a amizade como uma bênção na forma mais pura. Nós ensinamos um ao outro e aprendemos um do outro, escreveu ele sobre seus amigos. Quando alguns de nós estavam ausentes, nós morríamos de saudade deles e os recebíamos com muita alegria quando voltavam. Com esses e outros sinais, o amor dos amigos pode passar de coração em coração através da expressão facial, das palavras, dos olhares e de milhares de gestos de amizade. Eles eram como centelhas que acendiam fogo em nossos corações e fundiam muitos em um. Qual gesto pode ser de maior amizade do que salvar a vida do amigo? Eu sei agora, tarde demais, que Duran era meu verdadeiro amigo. Acredito que poderíamos ter sido amigos como Tully definiu o termo e como Cícero o celebrou. Mas o afeto leal do notário era tão contido e reservado, uma flor tão modesta e delicada, que por pouco não pisoteei. Deslumbrado pela paixão que eu e Joana de Calçade tivemos, deixei de reconhecer a boa vontade quieta, amena e calma de Duran. Você não gostaria de citar um trecho, um personagem do Inquisidor de que nós não falamos? A sociedade que a Catherine Jinks mostra naquela época, embora seja de um lugarzinho pequeno, uma cidadezinha na França, acaba, eu acho que virando um universo que a gente pode ver até nos dias de hoje. Por exemplo, a Inquisição, ela participava de todas as etapas da vida daquela cidade. Se a gente pegar um país, como agora nós estamos com problemas no nosso governo, você acaba se envolvendo em tudo aquilo. A Inquisição é como se fosse um governo corrupto, porque se você tomar um passo X, você vai ser preso porque você é herege. Se você tomar o passo Y, você vai ser preso porque tua família é rica e eu vou encontrar alguma coisa lá que chame a minha atenção. Então, a Inquisição é como se fosse um cancro que toma conta de uma sociedade. Acho que é basicamente isso que eu poderia dizer de algo que a gente não falou, porque você leu mesmo, super, hiper, né, com atenção, e muito, muito legal. E você, sim, posso eu perguntar, você gostou do que você leu? Você sentiu que é uma coisa... Achei assim, uma trama envolvente, embora no começo você se atrapalhe um pouco, porque é uma quantidade muito grande de personagens. É um entra e sai, a ponto de eu ir anotando o nome de cada um para não me perder e para saber o que ele tinha realmente feito. Uhum. Mas os personagens, eu acho assim, inteiros, eu acho críveis dentro, se você pensa na época. O livro é muito bem escrito e eu estou esperando que também digam que é muito bem traduzido. Né? Isso sem dúvida. O romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins, foi traduzido para o português por Paulina Pinsky
Este livro integra o selo Marco Polo, da editora Contexto.